Patrícia Barragão, sou professora de Química, apaixonada por óleos essenciais e apaixonada por aromaterapia. E hoje nós vamos, então, falar mais uma vez do alecrim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Especificamente de um ponto desaparecido no alecrim, uma molécula desaparecida, né? Eu vou contar para vocês hoje um caso muito bacana que foi compartilhado por uma aluna de Quimiquices. Ela ainda é tímida, né? Um dia eu ainda vou conseguir que ela faça o depoimento ao vivo, mas eu tive autorização, pelo menos, para gravar a nossa conversa, né? Porque as aulas ao vivo são gravadas, né? As mentorias ao vivo, então, de tirar esse recorte e publicar esse recorte, que vocês vão ver que bacana que foi o raciocínio dela, que eu não ensinei o raciocínio em si, mas com as ferramentas de Quimiquices, ela chegou a uma conclusão brilhante. Então, hoje a gente vai fazer o passo a passo para entender como é que funcionaram as engrenagens ali, para ela ter acesso a encontrar essa molécula que estava desaparecida, né? Então, nós estamos aqui nessa jornada com Quimiquices essenciais, né? E como que Quimiquices pode te ajudar a conquistar a confiança e a autonomia na indicação e combinação dos seus óleos essenciais? Ou seja, usar sem medo de errar, né? Trazendo proficiência na linguagem da química. Isso pode parecer simples, pode parecer estranho, mas na verdade é fundamental para que você saia do zero, para que você deixe medos, preconceitos, experiências prévias para trás, e com isso você se torne ali até no ponto 3, né, uma referência, né, na sua abordagem, seja pessoal, seja uma abordagem profissional, dentro do seu trabalho terapêutico com óleos essenciais. E além disso, né, o próprio domínio dos óleos essenciais passa por a gente entender e conseguir desenvolver habilidade, né, em todas as ferramentas que envolvem aí a linguagem da química. E esse é o meu compromisso com vocês. Esse é o meu trabalho com vocês, porque sou o quê? Sou professora de química, tá certo? E o nosso contexto nos favorece muito, que é o contexto perfumoso dos óleos essenciais. Bom, por que, então, entender sobre este tema, né? Descortinar, desmistificar as quimiquices. Pessoal, vamos aproveitar, então, compartilhar este vídeo, curtir este vídeo, distribuir por aí, porque a galera está precisando, né? Colocar os óculos da química. Então, conto com vocês para ajudar no algoritmo. Bora compartilhar o vídeo. Sim, vai ficar gravado, mas né, é bom a gente colocar uma sala de aula aí mais cheia para mais pessoas poderem também experimentar essa transformação. Conto aí com vocês, bom? Mas por que entender sobre este tema, né? Os óleos essenciais, sob a visão científica, são formados por moléculas. Como interpretar e lidar com elas, com essas moléculas? Ora, se vocês participaram da maratona, vocês já viram, já entenderam, já viraram essa primeira chave. Opa, os óleos essenciais são formados por estruturas, por corpúsculos que a química, que a ciência conhece e chama de moléculas, chama de substâncias, mas isso não é simplesmente colocar uma plaquinha, né, um crachá no que tem dentro do óleo essencial e falar, não, tem moléculas. Não, isso traz informações que, né, todas apontam para a direção daquilo que a gente vai conversando. Então, são informações no sentido de que você vai criar cada vez mais habilidade para lidar com elas e construir, sim, as suas ferramentas, construir o seu modelo mental para lidar com os óleos essenciais, certo? Então, interpretar e lidar com essas informações a partir da visão científica, a partir da visão técnica. Por quê? Porque a química é uma linguagem de interseção com as demais ciências, certo? Além disso, vocês também já viram, e a gente conversa muito sobre isso aqui, e os potenciais terapêuticos dos óleos essenciais, eles estão intimamente relacionados aos seus princípios ativos. Ou seja, uma vez conhecendo, interpretando, sabendo lidar, costurar com as informações que aquelas moléculas trazem para a gente, você também tem domínio, um domínio maior habilidade de lidar
com a ideia de princípio ativo, ou seja, o que eu vou fazer com aquilo, quais óleos eu vou combinar, como eu vou usar esse óleo essencial, como eu não vou usar esse óleo essencial, né? Porque o não também é tão importante quanto o sim, né? Isso tudo leva a gente a ter liberdade de escolha, né? E domínio das formas de uso a partir da nossa proficiência nessa linguagem. Por isso que fica cada vez mais técnico, né? Bom, e eu preciso te dizer que, se até este momento você ainda tem receio de química, medo de entrar nessa jornada e não conseguir, saiba que isso é perfeitamente normal, é um receio perfeitamente normal, que está muito mais relacionado à experiência que não é favorável, né, com a química, para muitas pessoas até esse ponto, até esse momento, a gente está aqui para desmistificar isso também, e também a própria questão da forma como essa ciência é experimentada no nosso cotidiano, de uma forma muito estereotipada e geralmente relacionada a aspectos ruins. A gente fala pouquíssimo da química do amor, né? A gente não usa, praticamente não usa essas palavras, mas a gente tem toda uma bioquímica do amor, do prazer, da alegria, né? Porque isso tudo, se a gente voltar, por mais que possa parecer reducionista, gente, mas isso traz explicações fantásticas e fundamentais. As nossas expressões de humor. Então, às vezes, você está com a cabeça acelerada, os pensamentos acelerados, né? Ou está muito irritado, está muito eufórico, muito efusivo, muito feliz, né? Isso tudo a gente manifesta na forma de sentimentos, de emoções, até de fala, de comportamento, mas isso está relacionado à nossa neuroquímica, certo? Então, sim, a gente chega, muitos de vocês chegam, né, nos óleos essenciais com uma sensação pessoal muito ruim em relação à química. Mas como vocês já vêm experimentando ao longo desses dias, e principalmente nos exercícios lindos que a gente discutiu ontem, na nossa aula de ontem, à noite, né, vocês já deram esse passo de desmistificar a química e ressignificar a sua experiência com a química. Porque sim, vocês dominaram todas aquelas propostas que eu trouxe para vocês de maneira sensacional, certo? Então, mesmo que você nunca tenha estudado a química dos óleos essenciais, é um passo possível para todos vocês. Por quê? Porque eu fiz essa jornada para isso mesmo. Né? A gente recebe em quimiquices até bastante gente que gosta de química, né? Ou que tem uma base, eu já recebi colegas de profissão, né? Que são professores de química, que são químicos, química industrial, química de petróleo, engenheiros químicos, né? Farmacêuticos também. Mas a maior parte, este processo é principalmente direcionado ao público que tem dificuldade. É possível, sim, você se tornar capaz de usar a linguagem da química como uma ferramenta, ou seja, como lente, os óculos da química, mesmo que você ache a química difícil ou inacessível, ou achava, né? Porque você provavelmente chegou aqui com essa sensação, mas, de novo, não é culpa sua, né? Vem aí do reforço negativo que a química ganha ao longo aí dos anos, certo? E mesmo que você se sinta ou se sentia confusa com tantas informações, porque é muita coisa, né? Aí fica parecendo que é muita coisa para decorar. Mas quando você vira essa chave, por isso que as alunas falam, né, que o livro faz sentido, os outros cursos fazem sentido, porque você vem para uma base sólida de compreensão, que é de fato enxergar o universo, inclusive dos óleos essenciais, que é o nosso principal ponto, né? A partir da sua lente científica. Dentro do ensino de química, a gente chama de modelo cinético molecular, ou seja, esse modelo que considera a existência de moléculas e que essas moléculas possuem propriedades que a gente consegue dominar, que a gente consegue aprender, dominar, entender e aplicar isso em diversas situações. No nosso caso específico, a gente aplica dentro do universo perfumoso dos óleos essenciais. Ok? Estamos combinadíssimos? Tudo bem. Então, vamos falar do nosso caso específico. Vou até aumentar a tela aqui para vocês. O nosso caso específico é sobre uma molécula que estava desaparecida aí no óleo de alecrim. Já já vocês vão entender o que eu estou falando, né? Onde está o ácido carnósico? Né? Então, desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, se vocês tiveram a curiosidade de procurar no rótulo ali do óleo essencial, nos livros, né, nas cromatografias, procurar dar uma olhadinha ali nas moléculas, vocês provavelmente não viram esta molécula, o ácido carnósico.
E ela é a nossa estrela, né? Nossa estrela química desta discussão, desta aula de hoje. E por que que você, nem eu, nem ninguém vai achar o ácido carnósico, essa molécula, no óleo essencial de alecrim? A gente já vai responder essa pergunta, mas eu deixo aí para vocês começarem a pensar que, ora, a gente tem muito mais a aprender, além daquilo que a gente já discutiu na nossa jornada. Eu quero que vocês tenham essa ideia realmente. Na jornada, vocês tiveram uma degustação da habilidade que vocês têm de aprender sobre quimiquices. Quimiquices é uma jornada muito maior, que permite a vocês chegar nesse raciocínio sensacional, que foi o raciocínio que a Flávia desenvolveu. Eu vou reproduzir a conversa, né, que eu tive com ela durante uma mentoria ao vivo, mas ela construiu o raciocínio todo sozinho. Como? Com as ferramentas que ela desenvolveu em quimiquices. Então, é um depoimento que eu acho muito bacana e hoje a gente vai entender por que que eu não achei, por que que o ácido carnósico estava desaparecido e como que eu vou encontrar esse ácido carnósico. Porque a principal pergunta era, ora, se é dito que o ácido carnósico é do alecrim, o óleo essencial não é o extrato mais concentrado da planta? Vocês já ouviram isso? Fala aí para mim se vocês já ouviram essa expressão. Ela é muito comum. Se você nunca ouviu, esteja preparado que em algum momento da sua vida você vai encontrar esse tipo de fala. Não quer dizer que esteja errado, mas também não cobre o conceito mais próximo da realidade, se a gente pode usar uma palavra gentil assim, tá? Não está exatamente errado, porém certo também não. Já ouviram essa expressão? O óleo essencial é o extrato mais concentrado da planta? Ou o óleo essencial é muito concentrado? Essa eu adoro, né? Porque óleo essencial é concentração 100%. Se a gente parte dessa compreensão, não, óleo essencial é muito concentrado. Óleo essencial de alecrim é o cheiro do alecrim. Óleo essencial de alecrim tem os princípios ativos do alecrim. Então, cadê o ácido carnósico que não está no alecrim? Se você olhar no cromatograma, se olhar no rótulo, você não vai achar. Ele não está lá, tá certo? Existem outros produtos hoje disponíveis na aromaterapia que contêm ácido carnósico. Inclusive, é uma das moléculas que a gente utiliza, por exemplo, preparando, né, sinergias caseiras, formulações caseiras, até alguns tipos de cosmético caseiro, artesanal, natural, porque ele tem propriedades antioxidantes, né? Então, é uma das grandes propriedades aí do ácido carnósico. Porém, houve uma confusão aí nessa história, vocês vão entender melhor no depoimento, e não, as meninas não achavam onde que estava o ácido carnósico que não estava lá no óleo essencial do alecrim. Então, como que eu descubro onde encontrar o ácido carnósico? Eu vou deixar a própria Flávia contar para vocês como que foi essa história, tá certo? Então, deixa eu me colocar aqui para vocês verem o depoimento da Flávia. Eu queria contar o que aconteceu essa semana, porque eu falei, eu tinha meu primeiro livro, foi o Voodoo, né? E eu passava para aqueles monte de maisinho, menuzinho, aquelas... E aí, sim, não entendia nada. Esses dias, que dia que foi? Acho que foi quarta-feira à noite, uma amiga minha manda mensagem, Flávia, me ajuda. Vê se você descobre que substância é essa, né? Que apareceu que tinha ácido carnósico no alecrim. Eu falei, gente, o que que é? Ela falou, nunca ouvi falar, vê se você descobre. Aí eu entrei tava assim, apareceu só como no alecrim. Ela falou, mas eu não vejo isso, né, na composição do óleo essencial de alecrim. Será que tá com outro nome? Eu entrei no Porcan, procurei o tal do ácido carnósico. Aí eu olhei e falei assim, peraí. Aí eu vi a quantidade de carbonos que ele tinha. Aí eu falei assim, olha, gente, esse negócio tem 20 carbonos. Ele deve ser pesadíssimo, ele deve estar lá no final da corrida, então deve ser igual o sal esclareiro, que não sai na destilação. E aí eu falei, deve estar na planta, mas não tá no óleo essencial. Aí eu parei assim, eu fiz assim. Meu Deus, eu contei os carbonos, eu falei, não, porque contei os carbonos. Aí eu comparei, eu falei, aí eu entrei no esclariol e comparei com os carbonos do esclariol e lembrei, falei, olha, deve estar lá no finalzinho, por isso que a gente não acha esse negócio no óleo essencial de alecrim, ele deve estar na planta. Aí eu falei, tá explicado. Então, a planta tem o tal do ácido carnósico, mas o óleo essencial não tem o ácido carnósico. Ó. Que sensacional. Eu falei, gente, eu fiquei assim, a pessoa que odiava a química, eu dei bolinha agora.
A pessoa que odiava química tá em bolinha agora. Gente, não consigo nem descrever para vocês. Eu falei, preciso contar. Eu fiquei muito feliz quando eu falei, deixa eu contar os carbonos. Deixa eu entender por que a pessoa falou que tinha esse ácido no alecrim, a gente não tá achando esse ácido no alecrim. E não vai achar mesmo. Menina, que sensacional. Eu nunca ensinei essa parte, mas vocês chegaram, é uma ferramenta. Gente, que sensacional. Estou emocionada, de verdade. Muito obrigada por compartilhar Falei, não precisava contar, porque eu fiquei tão feliz que eu virei não que eu virei a referência, mas a pessoa falou, me ajuda a achar esse ácido aí. Virou sim, senhora. Acho que eu quero para meus alunos. Porque uma coisa que eu entendi também, gente, até com os testemunhos de vocês, o que vocês conseguem? Essa palavra que ela teve timidez de assumir, vira uma referência, porque sabe o que está falando, entendeu? O raciocínio é completo. O óleo essencial, parece engraçado que agora vocês já estão calibradas, mas se vocês puxarem na memória e tentar ver com as pessoas que estão conhecendo, o que é o óleo essencial para as pessoas? Não é um monte de moléculas. É um cheiro, é um líquido. Vocês, nesse ponto, vocês já sabem que, bom, falou de uma molécula, não reconheci. Que caminho que eu vou fazer para tentar entender que molécula é essa, que propriedades que ela tem? Quer dizer, a Flávia não precisou nem ler, porque se você vai lá no PubChem mesmo, lá tem as propriedades. Né? Então, assim, temperatura de ebulição, solubilidade, e tem umas outras também que são derivadas de temperatura de ebulição. Vocês podem ver também a pressão de vapor, é o tanto que ele vai ser volátil ou não, determina a pressão de vapor. Então, essas propriedades, elas estão lá, mas com as ferramentas, ela conseguiu olhar, contar, falou, não, isso aqui não vai aparecer no óleo essencial mesmo. Perfeito, raciocínio. Sensacional. Eu sou exagerada nos efeitos, né, gente? Essas edições, vocês já viram, tem umas edições que sou eu mesmo que faço, essas todas cheias de firula, sou eu mesmo. Então, vocês viram aí um exemplo, né, de isso foi falado em aula, né, numa das nossas mentorias ao vivo, mais para frente, realmente, devia ser ali a terceira, mais ou menos, porque a gente já tinha até discutido sobre cromatografia, mas o que me impressionou realmente, vocês viram também que eu deixei essa parte do meu comentário, justamente que eu não tinha ensinado a fazer esse caminho de maneira clara, porém, com as ferramentas que ela desenvolveu ali a gente não tinha visto ainda a química dos óleos essenciais, que é o módulo 13, né? Tinha ido até ali o módulo 12, que é onde a gente vai destrinchando um monte de coisas sobre cromatografia, sobre a técnica e as informações que essa técnica de análise química traz para a gente como ferramenta de estudo. Muito para além de se é puro, se não é puro, né? Inclusive, isso nem faz parte, assim, da discussão central da parte de cromatografia que a gente discute no curso. A cromatografia, ela é uma ferramenta complementar para o nosso estudo, para o nosso domínio, para a nossa proficiência, para o nosso avanço, né, na confiança do que você vai fazer com os óleos essenciais. Mas eu só consigo chegar lá se vocês descortinarem essa primeira informação, que foi o que a gente viu ali na maratona. Quer dizer, eu consigo entender os óleos essenciais a partir de moléculas, mas o que isso quer dizer? Que informações que ela me traz? Como é que a linguagem da química dessas moléculas, isso a gente faz dentro da jornada, né? Então, tudo isso levou a Flávia sozinha, né, sozinha, com as ferramentas dela, a conseguir entender por que ela não tinha achado, ela e as colegas não tinham achado o ácido carnósico, né? A Thelma está perguntando se aparece no hidrolato. Eu não vi nenhum estudo, vou mostrar a estrutura do ácido carnósico para vocês. Acho difícil que ela apareça no hidrolato de destilação, né, de evaporação, tá? Porque ela é muito menos solúvel e, né, e muito menos volátil também. Existem outros extratos que privilegiam a gente conseguir absorver das plantas o ácido carnósico, né? A Ellen está falando sobre ler bolinhas. É a nossa atividade de sábado, gente. Nós vamos aprender a ler bolinhas. Inclusive, o pessoal já está lendo bolinhas. Recebi hoje um print, né, uma foto um dos exercícios que já estão disponíveis para quem começou o curso já. Patrícia, eu estou fazendo certo? Estou fazendo certo. Já está trabalhando com as bolinhas, e essas bolinhas são essenciais para você fazer igual a Flávia fez. Ela olhou para a cara da molécula e falou, opa,
Isso aqui não vai aparecer mesmo no óleo essencial, não. Vai aparecer em algum outro lugar. Mas no óleo essencial não tem como aparecer, por causa do número de bolinhas, primeiramente, né? Nossa primeira mentoria ao vivo, a gente vai ler bolinhas. E a própria Flávia também fala assim, sai do livro, né? Sensacional! A Ellen falou que o ácido carnósico aparece numa tintura, que demora meses na maceração, para virar óleo resina. Essa tintura vai para oleação com a tintura e se cozinha a fogo lento por hora, assim, porque, né, a gente vai... Quanto mais você domina a linguagem da química, você entende por que é um processo lento para tirar o ácido carnósico do alecrim. Existem algumas técnicas, além de tintura, algumas técnicas tecnológicas, né, que também conseguem retirar o ácido carnósico. Como que ficou famoso, né? Além de ser um excelente antioxidante, qual que é o grande sacada recente do ácido carnósico, né? Por exemplo, a gente tem ali numa revista comum, né, de divulgação científica, que é a Galileu, dando uma ênfase aí para o ácido carnósico, desse jeito aqui: ácido carnósico, composto presente no alecrim, pode bloquear o vírus do SARS-CoV-2. É um estudo preliminar, mas enfim, eles estavam divulgando ali a informação. Então, alguns pedacinhos da reportagem dessa revista Galileu, mas aí disso daí a galera fez post, fez blog, fez discussão, fez live, fez um monte de coisa, então pipocou uns tempos aí atrás sobre o ácido carnósico, né? O ácido carnósico composto presente no alecrim pode bloquear a habilidade do vírus SARS-CoV-2 de infectar células, conforme sugere uma pesquisa preliminar publicada em 6 de janeiro na revista Antioxidants, né? Conduzido pela instituição de pesquisa norte-americana, então, o estudo mostra que o ácido pode impedir a interação da proteína spike do vírus e a proteína receptora, ligação que permite a entrada do SARS-CoV nas células, justamente ali na porta. Então, é como se o ácido carnósico ele bloqueasse ali, atrapalha a entrada do SARS-CoV para dentro da célula, ou seja, impede a infecção celular. Anteriormente, os autores da pesquisa apresentaram indícios e revisaram outros estudos que diziam que o composto tem efeito na inibição de uma via inflamatória ativa em casos de Covid-19 grave, mas também em outras doenças, incluindo Alzheimer. Né? Então, assim, além desse mecanismo, né, que é um mecanismo químico, né, fisiológico, químico, farmacológico, que é assim, o que aquela molécula faz ali em contato direto com a célula e com o vírus. Então, você está ali com uma super lupa, enxergando a molécula mesmo como um corpúsculo que tem propriedades o suficiente para bloquear aquela entrada. Eles já tinham visto que, como é uma molécula conhecida como um antioxidante, mas o antioxidante também é uma classificação muito generalista, né? Traz várias informações para a gente, mas também informações importantes, informações detalhadas, e nesse caso ali, a gente consegue ver que o artigo revisou que eles também inibiam, né, assim, não deixava chegar em casos graves de inflamação da Covid-19. Muitas pessoas que sofreram com sequelas, né, sintomas graves da doença, foi em relação à inflamação e depois a tempestade de citocinas, né? Então, ficou uma molécula super famosa, né? E muitas pessoas tiveram o primeiro contato ou se apaixonaram mesmo pelos óleos essenciais no contexto de 2020 e 2021, né? Que a gente estava aí com um isolamento social elevado, né? As vacinas estavam começando a chegar ali em 2021. Então, a gente estava com casos muito graves, né, de SARS-CoV. Então, essa molécula, as pessoas começaram a falar, tá no alecrim, e alecrim, olha o raciocínio como é que fica, né, superficial. O alecrim, o óleo essencial de alecrim é o extrato mais concentrado, o óleo essencial é concentradíssimo, então deve ter ácido carnósico. Mas não tem, né? Mas a gente tem como conseguir o ácido carnósico em outras possibilidades, né? Então, lógico que a gente quer acesso a essa molécula, né? Mas como rastrear essa molécula se eu não achei ela no óleo essencial? O depoimento era aqui, eu já pulei, né?
Bom, aqui só para mostrar para vocês um exemplo de cromatografia simples e tranquila de óleo essencial de alecrim. E na lista de componentes, a gente realmente não encontra o ácido carnósico. Foi esse raciocínio que a Flávia fez. Na verdade, ela olhou para a carinha das moléculas primeiro e falou, opa, isso daí não vai aparecer mesmo no óleo essencial. Como que ela confirmou se apareceu ou não? Ela foi olhar no cromatograma, ela foi olhar, porque assim, no curso, a gente aprende não só a interpretar a tabela, né, que isso traz um sentido, mas entender de onde sai esse sobe e desce de picos, o que isso quer dizer, o que isso tem a ver com a tabela e como que a gente entende sobre a validade de um laudo cromatográfico, um bom laudo cromatográfico, a partir justamente desta imagem que está ali. Então, ela olhou e falou, opa, não tem ácido carnósico mesmo, confirmando a suspeita que ela teve só de, como vocês viram, contar as bolinhas. Ela contou os carbonos. Patrícia, não sei contar carbonos, não tem problema. É a primeira coisa que a gente aprende ali no quimiquices essenciais. E a gente tem exercícios contando carbonos, eu corrijo os exercícios que vocês mandam para mim. E na aula de sábado, de novo, a gente já vai tirar esses carbonos, essas bolinhas do papel. A gente vai, de fato, dar cara, cor e coragem, né, para essas moléculas. Elas vão virar corpúsculos para você mesmo. Você não ter dúvida mais de que você descortinou a química disso daí. Patrícia, nunca aprendi isso no ensino médio, não tem problema também. É a hora de aprender agora, porque eu ensino do zero, tá bom? Sem ser repeteco de ensino médio. Dei aula há muitos anos para ensino médio, para aprender o que as pessoas precisam realmente saber sobre isso e fazer a minha recalibração, né, a minha proposta didática, minha sequência didática dentro de químicas essenciais, para que vocês também consigam dominar essa informação. Então, vejam, o que foi fundamental para ela? Ela podia ter lido. Flávia podia ter lido, buscado um artigo para saber onde que estava o ácido carnósico, que tipo de extrato que a gente tem maior proeminência de ácido carnósico, mas ela tinha ferramentas. Ela confiou nessas ferramentas, ela entendeu que essas ferramentas eram boas o suficiente para levar ela a uma conclusão, e isso estava certíssimo. Ela olhou para a carinha das moléculas, mas não estou entendendo nada que você colocou aí na tela também, não tem problema, a gente entende tudo. É um processo. Eu quero que vocês vejam somente o seguinte, ali na tela. Ela fez uma comparação mental com o que ela já conhecia do esclareol. Por isso que o laudo cromatográfico e o desenho que eu mostrei para vocês ali do cromatograma foi importante para o raciocínio dela, certo? Porque quando ela fala assim, está lá na frente, ela está se referindo a ferramentas, que ela acessou as ferramentas das aulas sobre cromatografia. Ela entendeu que com aquele tamanho que aquela molécula tinha, aonde ela deveria se localizar no cromatograma. E fez uma comparação com um estudo que a gente tinha feito sobre o esclareol. Então, ela olhou para o ácido carnósico, olhou para o esclareol e falou, realmente, isso daí não vai estar no óleo essencial, não. Não tem como isso aparecer no óleo essencial. Tá certo? Sim, respondendo, né, o que o pessoal ali está falando, já dando receitas de extratos que podem conter ácido carnósico, vocês têm formas de produzir isso, né, a partir desse banho ali, né, que ela vai ficar imersa em óleo ou álcool, ou em outros tipos de extrato, para favorecer a saída dela das estruturas da planta, né, e a solubilidade no solvente que você escolheu. Tem várias formas de fazer esse extrato, né? Disponível na aromaterapia, a gente tem a óleo resina de alecrim, que ela vem de um absoluto, né? Pode vir também do extrato CO2, mas ela vem de um absoluto, que no final das contas é muito semelhante à tintura, que depois evapora, e depois a gente lava várias vezes e recolhe aí uma fração específica, mas ela pode vir também do extrato CO2. E aí o raciocínio de Flávia, qual que foi, né? Então, o óleo essencial de alecrim não tem ácido carnósico. A planta tem ácido carnósico. Então, aí é o outro problema que vocês já estão respondendo aqui, né? Resolvendo lindamente aqui nos comentários do YouTube. Como que eu vou fazer uma tintura, um extrato, um processo para tirar essa molécula maravilhosa que estava ali na planta e colocar ela à minha disposição, certo? Então, uma solução que
eu coloquei para vocês aí na tela, por exemplo, é a óleo resina de alecrim, que no caso específico ali da Laszlo é o extrato CO2 total. Então, ele contém ácido carnósico, como contém uma série de outros de diterpenos, né? Eu chamaria de diterpenoides, porque eles não têm somente carbono e hidrogênio. Mas ok, pode chamar tudo de diterpeno também, né? Fazer o quê? Escolher esse nome aí. Mas seriam diterpenoides. Inclusive, esse produto ele tem uma porcentagem, acho que está escrita a porcentagem que ele tem. Aí, ó, 25% de diterpenos, então ele é bastante antioxidante mesmo. Não quer dizer que ele tem 25% de ácido carnósico, ele tem outros produtos do alecrim que são diterpenos, assemelhados ao ácido carnósico, que também funcionam como excelentes antioxidantes, né? Então, agora que eu vi que o nome está tampando a minha pessoa ali. Então, este produto ele já é pronto para você adicionar em cosméticos, em formulações, em sinergias, em desodorantes naturais, em produtos que você vai pegar o óleo essencial e uma outra base e misturar para você ter uma função terapêutica, uma função cosmética, uma função estética e precisa armazenar. Se você for misturar para usar na hora, acabou, ok, não precisa de um recurso antioxidante, mas se isso vai ficar armazenado, é importante, é interessante adicionar esse tipo de produto para evitar, assim, que ele se perca, né? Garantir um tempo mais de uso, né? Ficou muito bacana, né? Eu achei sensacional compartilhar isso com vocês. Bom, como que a gente consegue dominar esses dados, né, sem precisar... Não que olhar artigos, olhar dados prontos não seja interessante, isso tudo é interessante. Eu só quero voltar a trabalhar, falar com vocês como que foi bacana ela ter feito um raciocínio independente da fonte dos artigos, certo? E ela fez um raciocínio autônomo, que é correspondente ao que os textos técnicos, eles informam para a gente. Mas ela conseguiu chegar lá e conseguiu, aí sim, também entender a razão de, por exemplo, ele estar presente em outros tipos de extrato que não sejam o óleo essencial exatamente, tá bom? Então, quando eu falo com vocês que alfabetização na linguagem da química é muito mais do que a gente fez na maratona. De novo, a maratona, ela estava ali para mostrar para vocês que vocês conseguem calibrar essa ferramenta das quimiquices. Mas essa ferramenta, ela tem muito mais estágios, muito mais nuances do que vocês viram. Tem muito mais informações a descortinar, a dominar. Quero que vocês vejam que realmente foi possível, tá bom? Como dominar esses dados também, né? Saber interpretar os dados composicionais e suas fontes de informação. A ideia ali é que vocês começassem a ter a noção de materialidade de um conceito que é muito abstrato, né? Que é a composição molecular. Quando a gente fala assim, a gente não entende nada, não vê nada, né? Por exemplo, você pega lá um pão de forma, multigrãos, eu sempre falo disso porque é o que tem aqui em casa, né? O pão de forma integral multigrãos. Você vê os grãozinhos, mas você não vê o fermento. Você não vê as vitaminas. Você não enxerga. Tá certo? Se ele é adicionado de ácido fólico, por exemplo, você não enxerga o ácido fólico. Então, mas está escrito lá que tem. É a mesma ideia do óleo essencial. Você vê uma informação, você montou aquela gotinha, você está entendendo que tem, mas e daí? De onde que eu vim e para onde que eu vou? Todo esse processo ele é importante para que você ganhe essa sua autonomia, essa sua proficiência, essa sua consciência de uso, né? Lúcia está perguntando onde encontra a cromatografia dos óleos essenciais. Você pode entrar no site da Laszlo e lá tem, lá embaixo no rodapézinho, tem lá cromatografias. Por mais que não seja do vigente, né, gente? A gente tem uma imensa ferramenta de estudo. Além disso, outras empresas também disponibilizam nos seus sites. Existe um banco de dados também enorme, que é feito por um químico ou engenheiro químico especialista em análise de óleos essenciais, que é o Dr. Robert Papas, e ele arquiva, né, essas informações na Essential Oil University, também é gratuito o acesso, basta você se cadastrar no site dele. Tem os livros,
tem artigos, a gente consegue dados cromatográficos assim também, certo? Mas essa pasta de cromatografia já me facilita muito. Então, isso tudo, gente, traz para a gente informações, certo? E como eu cheguei nos óleos essenciais por um laboratório de cromatografia, quem estava na jornada viu que eu contei esse caso, inclusive uma das minhas grandes incentivadoras foi a doutora Vânia Ferraz, né, cromatografista de óleos essenciais e de tudo que era possível e impossível de ser cromatografado nesse mundo, né? Então, esse meu encontro foi lá e foi ali o primeiro lugar onde eu encontrei, de fato, onde eu consegui perceber e ver os óleos essenciais na química e a química nos óleos essenciais, certo? Então, isso trouxe muita liberdade para mim, muita autonomia, e é um dos pontos principais, é um dos órgãos principais de quimiquices, é que vocês dominem também a linguagem dos dados cromatográficos. Não é só comparar a tabela, é mais do que isso, certo? Porque isso traz mais informações para a gente. Inclusive, as meninas ficam craque, ficam caçando cromatograma mal feito para me mostrar. Falam, olha, Patrícia, você viu esse aqui? Eu acho sensacional, porque é um resultado paralelo, né? Com isso tudo, você desenvolve senso crítico também com base nas ferramentas fundamentais da química. Então, Quimiquices é para vocês todos que desejam se tornar confiantes, autônomos na indicação, combinação, substituição dos óleos essenciais, né? Você que deseja ter uma abordagem técnica segura e diferenciada na terapêutica com os óleos essenciais e se ver independente de fórmulas, kits e sinergias prontas, né? Essa autonomia, essa confiança, porque é uma ferramenta que você agora domina, certo? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, né? Fico muito feliz de compartilhar com vocês a nossa sala de aula virtual, é minha, mas é também de vocês. E existe um caminho didático, né, para desenvolver as habilidades com o universo dos óleos essenciais e a desmistificação da química dos óleos essenciais. Ela não é só o que está escrito nos livros, apesar de ser o título dessa parte que está nos livros e nos montes de outros cursos, ela pode ser e é muito mais do que isso quando você de fato domina essa linguagem. Espero todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Uma vez que eu abria numa página que tinha alguma coisa de química, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer para entender isso aqui, né? E aí eu descobri você, achei você. E eu falei, nossa, eu vou ter que fazer um curso de química, não vai ter jeito. Porque, né, eu sentia essa necessidade. Para mim era difícil de compreender. Eu tive química no colégio, óbvio, como todo mundo. Eu falava, não, mas eu preciso entender como que o óleo age, né? E aí quando eu comecei a assistir as quimiquices, eu falava, ah, não, eu vou ter que fazer. E foi aí que realmente as coisas ficaram mais claras e se desvendaram para mim, nos meus olhos. Foi maravilhoso. Eu não me lembro com quem eu estava conversando numa das aulas aí ao vivo, né? Que eu falei, gente, eu deveria ter começado pela química, porque você vai entendendo uma coisa, mas aí você chega ali e você fala, não, aqui não dá, eu preciso me aprofundar nisso, né? E dependendo do livro, é muito vago, assim, né? E você precisa de uma coisa mais profunda. E, Patrícia, eu acho que faz toda a diferença, muita diferença, muita. Eu revejo as aulas, aí já falei que eu vou revê-las todas de novo, porque cada vez que eu vejo aquilo que eu pego uma coisa nova, um artigo que seja, que eu vejo que eu falo, nossa, olha que maravilha, agora, né, não é aquela coisa assim, sem pé nem cabeça, sabe? Você já tem essa compreensão melhor. O que é mais gostoso é quando você faz um protocolo, né, e a pessoa depois te relata, olha, eu tô amando, nossa, eu adorei, nossa, que legal. Isso não tem preço, né?